Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor colorado, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, sábado de clássico, sábado de Atletigre 302 e neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo do lado rubro-negro, do lado colorado para esse confronto do estádio Antônio Ascioli. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação receber você aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, né? Mais da metade do nosso público não são de pessoas inscritas no canal. Ao inscrever, você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, a fortalecer a nossa marca e até mesmo a gente vender para levar você um trabalho cada vez melhor, cada vez mais profissional. Deixe aquele like para você prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a gente faz questão da sua participação aqui no Futebol 62. Este vídeo a gente vai começar aqui com os dados do jogo, tá bem? Vamos trazer aqui os dados do jogo. Atlético e Vila Nova, Campeonato Brasileiro da Série B, 33ª rodada. A partida acontece neste sábado, às 16 horas, no estádio Antônio Ascioli. A transmissão tem a Disney Plus, tem ESPN, tem Rede TV, todo mundo transmitindo o clássico goiano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos conferir a campanha das duas equipes na competição. O Atlético tem 45 pontos, ocupa a 10ª colocação, 32 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 46% de aproveitamento. O Vila Nova com 43 pontos é o 12º colocado, em 32 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 44% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futebol de Goiás, 302 jogos. Esse é o clássico 303. 97 empates. São 98 vitórias do Atlético, 107 vitórias do Vila Nova, 413 gols rubro-negros, 392 gols vilanovenses neste confronto. A arbitragem, toda ela de São Paulo. Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo, a Fabrini Bevilacqua será um auxiliar, o Miguel Catanel Ribeiro o outro. No VAR, o Rodrigo Guarizo. Então, este aí o quarteto paulista que vai comandar Atlético e Vila Nova e Atlético. Agora vamos conferir as formações das duas equipes. Começamos pelo time rubro-negro do técnico Rafael Lacerda, que conta com o retorno do lateral direito Dudu. O provável Atlético, com Paulo Vitor no gol, Dudu na direita, Adriano, Tito e Guilherme Romão. Luizão, Ronald e Robert voltando ao time titular. Martínez, Lelê e Yuri, outro também que está voltando ao time titular. Pode ser que o Jean Dias apareça em uma dessas vagas do ataque, e ele que vinha jogando de lateral direito e agora com o retorno do Dudu fica à disposição para atuar no ataque da equipe atleticana. Vamos agora conferir o Vila Nova, o Vila adversário do Atlético nesse clássico no estádio Antônio Ascioli, do técnico Humberto Loser. Ele não tem desfalques e tem o retorno do André Luiz e também do Alisson Maia. Um provável Vila para logo mais, tem House no gol, Elias na direita, Pagnussá, Pedro Romano e Formiga, João Vieira, Ralf, Igor Henrique ou Dodô. Lá na frente, Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Basicamente uma única dúvida aí no meio campo entre o Igor Henrique e o Dodô. Agora sim, vamos para o jogo. Como a gente sabe, em termos de classificação, o jogo tem pouco valor, até porque as duas equipes estão numa situação muito confortável em relação ao rebaixamento e numa situação pouco esperançosa em relação ao acesso, São dois clubes que devem estar entre os primeiros que garantirão presença na Série B do ano que vem, por não ter risco de rebaixamento e por não ter possibilidades de acesso. Isso já deve acontecer nas próximas rodadas. Então, neste cenário, o que resta é a rivalidade entre eles. O Atlético, o Vila Nova, mais de 300 jogos na história, o Vila tentando evitar uma derrota para o Atlético nessa temporada, o Atlético tentando vencer o Vila pela primeira vez no ano, enfim, o esporte pelo esporte, Não tem mais nada em jogo assim de muito atraente, além, claro, da rivalidade entre eles. E creio que isso será o suficiente para que a gente tenha um jogo interessante, certo? Não vai ser aquele jogo
com um objetivo na competição, mas é um jogo com um objetivo esportivo, né, entre as rivalidades, entre as duas torcidas. A gente tem de um lado o Atlético, que conseguiu uma arrancada muito boa, ficando 8 jogos sem perder, mas que perdeu as duas últimas, e temos o Vila, um time que vem empatando demais, mas que já fazem também 5 jogos que não perde pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então são momentos um pouco diferentes, né, evoluções um pouco diferentes nesse histórico recente da Série B, porém muito próximos na tabela de classificação. O Atlético tem 2 pontos a mais que o Vila, 45 a 43. No Atlético, Rafael Lacerda, já experimentado, né, inclusive foi campeão goiano pelo Vila esse ano, conhece grande parte do elenco colorado, até falou sobre isso na entrevista coletiva, né, ele acha que isso pode ser uma vantagem, não por conhecer a questão do modelo da equipe, mas sim por conhecer a característica da maioria dos jogadores do elenco colorado. O Adson Batista também, logo após a derrota para o Volta Redonda, já salientou a importância de vencer o clássico, é um tipo de jogo que ele faz questão de ganhar, então isso dá ao Atlético essa conotação de que o Atlético vai jogar para valer, né, vamos dizer assim. Do outro lado a gente tem o Vila, que vem se saindo muito bem nos clássicos nesses últimos anos, esse ano não perdeu para o Goiás, se não for derrotado hoje pelo Atlético, garante essa invencibilidade diante da equipe rubro-negra também, que seria um feito interessante. Então o Vila também tem os seus objetivos, os seus argumentos para buscar um bom jogo. Então, diante de todo esse cenário, eu projeto que a gente deve ter um jogo interessante no Scioli. Gostaria muito que fosse um jogo franco, um jogo aberto, das duas equipes buscando o ataque, buscando o gol, até porque não tem muito o que perder mais. Mas não acredito nesse tipo de jogo, sabe? Torço para que aconteça, mas não acredito. Acho que a gente vai ter um jogo um pouco mais amarrado, até porque os dois treinadores têm características um pouco mais reativas. Pode ser que a gente tenha um jogo mais estudado, menos agressivo, menos ousado, e este entre Atlético e Vila Nova. Dou um leve favoritismo ao Atlético, acho que por jogar em casa e por ter um momento um pouquinho melhor do que do Vila nesse histórico recente, eu vejo o Atlético levemente favorito nesse jogo contra o Vila, mas sem dúvida o jogo está muito mais próximo do equilíbrio do que de uma discrepância, né? Pelo menos dentro da minha opinião. E aí a gente vai acompanhar o que vai ser esse Atlético, o que vai ser esse Vila, para depois do jogo a gente fazer uma análise para você, torcedor, tá bem? Se você vai ao clássico, bom jogo para você. Se você vai assistir de casa também, que acompanhe muito bem. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade.